A mente humana tem uma característica. Ela não sabe a diferença entre uma coisa que é verdade e uma coisa que não é verdade. A imaginação da mente humana e a observação é a mesma coisa. Isto é, aquilo que você imaginou e aquilo que você fez para a mente humana é a mesma coisa. É igual, ela não sabe distinguir. Isto é provado cientificamente. Bem-vindo de volta ao canal de Tomás Castelo. Neste canal nós partilhamos conteúdo para empreendedores, pessoas que querem mudar o mundo com produtos e serviços. E este faz parte do quinto vídeo, né? É o quinto vídeo dos 100 vídeos que nós estamos a produzir falando dos princípios que governam a vida de negócios. E nestes primeiros 5 nós falamos dos princípios que governam a vida. Então nós já falamos do princípio de causa e efeito, falamos do princípio da crença, falamos também do princípio da lei de atração, falamos também o princípio das expectativas. E neste nós vamos falar do princípio da correspondência. Quando eu falo princípio, é preciso entender que a palavra princípio significa fundamento, significa aquilo que governa a forma como as coisas funcionam, de modo que aquele que se alinhar com os princípios vão funcionar a seu favor. Mas aquele que se desalinhar com os princípios, consequentemente, vai também pagar o preço de não estar alinhado com esses princípios. Então, um desses princípios é chamado o princípio da correspondência. Então, o que é que o princípio da correspondência diz? Vou aqui dizer, este princípio, ele diz que o nosso mundo exterior é um espelho do nosso mundo interior. Isto quer dizer, quando tu observas para a tua vida, como ela funciona, como ela flui, é um reflexo exatamente como as coisas são por dentro. Então, com isso, nós vamos prestar muita atenção, porque é importante nós descobrirmos quais são as coisas que estão por dentro de mim, que estão a criar o mundo de fora. Ora, se você reparar para os resultados da sua vida e não gostar, tem que saber que por dentro eu sou assim mesmo. Existem pessoas, por exemplo, tu chegas, é uma pessoa que está tudo desorganizado. É o reflexo que por dentro essa pessoa é uma bagunça total. Não é possível ser bagunceiro por fora se não for bagunceiro por dentro. Então, o seu ambiente exterior é uma fotografia dos seus padrões mentais dominantes. Por isso, eu podia dar um exemplo do quê? De relacionamentos. Você observa, se os seus relacionamentos não são tão bons, não tem amigos assim de longa data, as suas relações se quebram com facilidade, isso pode ser um indicador que por dentro você é uma pessoa que não tem boas relações consigo mesmo ou tem medo de ser vulnerável diante dos outros. Então o que acontece? Por causa desse seu medo de vulnerabilidade, o medo de ser traído, de ser enganado, de sei lá, isso vai produzindo receios e dúvidas nas relações que você vai construir. Então a forma de resolver isso é desenvolver em si mesmo um senso de que, pronto, você não pode desconfiar a todos, porque há pessoas cujas relações são baseadas em desconfiança. Ele é meu amigo, mas está à procura dos meus erros. Não vamos ser amigos por muito tempo, porque a amizade não pode se basear pelos acertos. Não. Tem que ser procurar conhecer a outra pessoa, de tal maneira que todos nós somos seres humanos, alguém pode falhar. E quando falhar, qual será a sua atitude perante essa pessoa? Isso é muito importante. E a segunda coisa que posso dar como exemplo é as dificuldades financeiras que nós temos, por exemplo. Elas podem ser um reflexo de uma crença limitante que nós temos dentro de nós. Então, é importante prestar atenção, reavaliar nossa vida e observar nosso ambiente, as coisas que nós temos e não temos, que nós somos e não somos, que nós fazemos ou não fazemos. Então, elas são um reflexo daquilo que nós somos por dentro. E então, eu vou fazer aqui algumas análises deste princípio. E a primeira análise será uma análise científica, contando uma história de uma pesquisa que foi realizada, né? O que foi feito? Levaram 2 grupos de pessoas que iam passar por cirurgia.
Então eles foram colocados a observar uma cirurgia semelhante àquela que eles iam passar. Então neste processo de observação, eles iam construindo uma ideia de como é que será a sua cirurgia e como é que será todo o processo de cura e tal. Então a mente humana tem uma característica, ela não sabe a diferença entre uma coisa que é verdade e uma coisa que não é verdade. A imaginação da mente humana e a observação é a mesma coisa. Isto é, aquilo que você imaginou e aquilo que você fez para a mente humana é a mesma coisa. É igual, ela não sabe distinguir. Isto é provado cientificamente. Podes estudar, perguntar às pessoas que estudam esses assuntos de mente humana, os psicólogos, os neurocientistas. Você vai ouvir que realmente aquilo que você vê e aquilo que você imagina ver é a mesma vivência na mente humana, seja na mente consciente, principalmente no subconsciente, é a mesma coisa. Então, por quê? Porque isto tudo é uma revelação deste princípio de correspondência. Então, estas pessoas, aquelas que foram colocadas a visualizar esta cirurgia, elas tiveram um processo de cura mais rápido do que aquelas que foram à cirurgia ignorantes, sem nenhuma imaginação de como é que será todo este processo. Então, é importante, meu caro, sempre procurar entender isso, porque a mente humana não sabe distinguir entre a imaginação e uma vivência real. Por isso, quando você constrói um conceito, a mente vai tudo fazer para criar um conceito ou então uma realidade correspondente àquele conceito. Por causa disso, nós temos que fazer um exercício de diagnóstico pessoal. E como é que isso funciona? Você tem que mapear a sua vida e ver o que produz cada realidade da minha vida. Vamos pegar uma realidade de alguém que está extremamente endividado. Sabe que existem pessoas que basta ter uma dificuldade, a primeira coisa que lhe ocorre é ele pedir dívida, pedir crédito, alguém lhe empresta dinheiro. A primeira dificuldade, ele não consegue suportar as suas dificuldades até chegar o momento que ele tem os seus próprios recursos. Não consegue. E isso não é por fora, é uma coisa que está por dentro dele, que lhe impulsiona a fazer isso. Então, se nós pegarmos 3 áreas, por exemplo, a área de finanças, nós podemos analisar quais são as minhas imaginações acerca de finanças. Quais são? O que acontece comigo quando eu tenho dinheiro? Isso é importante saber. O que acontece comigo quando eu não tenho dinheiro? A outra área que nós podemos pegar é a área de saúde. O que eu como que me provoca algum tipo de dor? O que o meu corpo rejeita? E nós temos que aprender a conviver com este corpo, porque o nosso corpo é a nossa embalagem. Nós somos porque estamos neste corpo. Nota que nós precisamos deste corpo em boas condições. No dia que o corpo fica degradado, então nós temos que sair desse corpo. É como uma casa a desabar. As pessoas vão fugir dessa casa. É o que acontece com a alma quando o corpo está a desabar. A alma tem que sair porque não há ambiente. Então, também temos que fazer a mesma coisa na área de carreira profissional. Por exemplo, essa coisa de dívidas, há muita gente que foi ensinada que dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas na prática nós sabemos que não é. Dinheiro é uma grande bênção. Porque, infelizmente, até outros dizem que isso está escrito na Bíblia e pronto. Eu creio na Bíblia. Se isso estivesse na Bíblia escrito, eu ia crer, mesmo assim. Só que, não, graças a Deus, não está escrito assim. Lá está escrito o amor ao dinheiro. Então, não é o objeto do dinheiro, mas é a pessoa que está na posse do dinheiro. Isto é, o dinheiro toma a forma do dono. Se você levar $1 milhão e dar a uma pessoa do bem, vai fazer um bem de $1 milhão. Se você levar $1 milhão e entregar a um assassino, vai orquestrar um crime de $1 milhão. Então, o dinheiro toma a forma do dono. Então, o problema não está no dinheiro, está na atitude daquele que está com dinheiro. Então, se você foi mal ensinado, por exemplo, isso, e você vive pensando dessa maneira, não é por acaso que os resultados estão a ser dessa maneira. Agora, como você assistiu os meus vídeos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e este quinto, eu gostaria neste vídeo de ensinar algumas técnicas de reprogramação mental, porque todos esses 5 primeiros conceitos, eles estão ligados à questão mental. Note que eu estou a falar de pensamento no primeiro vídeo, no segundo. É uma questão psicológica que está a criar a realidade das pessoas. Então eu preciso apresentar aqui algumas soluções. Quais são? A primeira, você vai aplicar a técnica de reprogramação mental.
E a primeira delas é reescrever o código interno. Internamente, nós temos um código, isto é, temos um mundo que nós cremos nas coisas que nós criamos nós mesmos, que aprendemos desde o primeiro dia e construíram o nosso mundo interior. E esse mundo interior é o que produz o reflexo do mundo exterior em que nós vivemos. Então o que você faz? Você retifica o seu mundo interior. E como é que isso se faz? Aí você vai fazer a lista de todas as crenças que você tem em cada uma das áreas da sua vida. Área financeira, área de saúde, área espiritual, área social. Há pessoas que estão bem com dinheiro, mas estão mal com família. Isso não está certo. Existem crenças limitantes que você tem que precisa resolver. Então, depois de fazer esta lista, você vai fazer declarações positivas acerca daquilo que não está a funcionar na sua vida. E vai ficar nos próximos dias a repetir isso. 5 minutos. Repetir. Por exemplo, eu sou extraordinário, eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa que, quando quero uma coisa, eu faço tudo para conseguir. Eu não desisto, não sou daquelas pessoas que desistem facilmente. Eu me preparo quando quero fazer coisas. Quando me encontro com pessoas, eu quero criar impacto. Essas são minhas crenças que estão na minha vida. E, por isso estou a fazer este vídeo, eu quero criar impacto positivo na vida daqueles que assistem. Então, eu faço essas afirmações assim, de forma repetida, e isso vai enviando mensagens ao meu subconsciente. E como o meu subconsciente não sabe a diferença entre a realidade e a imaginação, aquilo que eu estou a dizer acaba sendo uma realidade dentro da mente humana, porque ela não sabe distinguir, como estávamos a dizer, entre aquilo que é ficção e aquilo que é realidade. A segunda técnica que eu quero ensinar é a técnica quântica de mudança de comportamento. Essa técnica é baseada no espelho. Todos nós temos espelho em casa. Se não temos, temos condições de comprar um espelho, eu acredito. Você pode comprar um espelho. Então, compra um espelho e vai no espelho, olha para ti e lembra-te de todas as coisas que não gostas de ti. E vais lá dizer ao espelho o contrário daquilo que não gostas de ti. Aquilo que não está a funcionar, aquilo que não está a dar certo, você vai para lá. Por exemplo, há pessoas que vão chegar no espelho, olhar para o que está lá no espelho e não gostar dele. O que tem que fazer é olhar para ele e dizer: eu gosto de ti. Eu gosto de mim mesmo. Você é extraordinário. Mas você não vai dizer, você é aquele que está no espelho, porque aquele que está lá no espelho é você. Então vai dizer, eu sou extraordinário, a olhar para si mesmo no espelho. Assim como eu sou o primeiro a assistir os meus vídeos e a gostar. Eu, por exemplo, gosto da minha voz. Essa minha voz é extraordinária. Eu sei que você também está a gostar. Mas imagina essa voz. Eu podia ter um problema, não sei como, não sei porquê, de não gostar da minha própria voz. Mas, pelo contrário, eu sou apaixonado por ela. Então, essa é uma técnica chamada técnica quântica de mudança de comportamento. O uso do espelho, em que o espelho faz o quê? O espelho nos transfere daqui onde estamos para o outro lado, para nós nos vermos a nós mesmos. Então, se existe alguma coisa em você mesmo que não gosta, você tem a oportunidade não de mudar, mas de aceitar a coisa como ela é, até você achar virtude nessa mesma coisa. Essa técnica do espelho, imagina, é barato, né? Todos nós podemos conseguir. Se você não consegue ter um espelho, é para procurar, pedir emprestado um espelho. E finalmente, quero propor um desafio. Já que você assistiu meus 5 vídeos, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Né? Se você não partilhou, por favor, partilhe estes vídeos. Mas eu quero propor um desafio. O desafio de 21 dias. Este desafio de 21 dias, você vai fazer o seguinte. Você vai, todos os dias, parar diante do espelho, né? Todos os dias, durante 21 dias, e você, por 5 minutos, você vai falar as coisas que você gostaria que acontecessem nos próximos 3 meses. Faz isso. Ou então, entra em contato comigo, eu vou te dar um desafio seguinte. Qual será o desafio? Você vai gravar vídeos, eu vou conduzir uma entrevista contigo, vou perceber quais são as suas dificuldades e tal. E eu vou criar pessoalmente as afirmações que você precisa recitar durante 21 dias. E cada dia você vai recitar e vai enviar para mim um vídeo, né? Que é para eu ver. Simplesmente isso, para eu ser teu coach. Tá, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Tomás Castelo. Partilhe este vídeo. Há muita gente que precisa de
retificar a sua forma de olhar o mundo para criar uma correspondência diferente no mundo real. Muito obrigado. Tchau, tchau.